Pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu vou fazer a explicação da parte da segunda lei da termodinâmica, motores térmicos e trocadores de calor, certo? Preciso que vocês prestem bastante atenção. É um conteúdo, ele é bem mais fácil, ele é bem mais, vamos dizer assim, factível do que a primeira lei, porque a primeira lei era uma coisa muito abstrata, a gente tinha muitas equações envolvidas ali. Mas antes de começar, vamos lembrar um pouco da primeira lei mesmo. Quando eu falei com vocês da primeira lei da termodinâmica, o que ficou de marca foi isso aqui, ó. Ela falava sempre da variação da energia interna, do calor que era transferido, certo? E do trabalho que representava as transformações de energia. Então o que está escrito aqui na verdade é um sistema termodinâmico, certo? A energia de um sistema, ela não se perde nem se cria, ela só se transfere ou se transforma. Beleza? Então a primeira lei da termodinâmica é um enunciado matemático que basicamente vai reforçar o princípio de conservação da energia, ok? Hoje a gente fala sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ao contrário da primeira, não é um enunciado matemático, na verdade ela não é nem um enunciado só. A segunda lei da termodinâmica, ela surge a partir de um pensamento que foi criado em vários lugares por várias pessoas, certo? Foi uma percepção que vários pesquisadores tiveram e a gente chegou a uma certa conclusão. A conclusão básica para ela, para a segunda lei, é a seguinte: os fenômenos físicos ocorrem em um sentido natural. Eles perceberam, certo, que existia um sentido de ocorrência. Por exemplo, a gente fala desde o começo do ano o seguinte: o calor flui do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura, certo? Então, qual é o sentido? De maior para o de menor temperatura. Perceberam também que a energia de um sistema, certo? Qualquer sistema que contém energia, com o tempo, essa energia vai se transformar em calor. Exemplo, eu tenho energia potencial química acumulada em mim, não tem? Se eu começo a correr, começo a metabolizar, eu vou liberando calor, tanto que depois de um tempo eu começo a suar para me resfriar, não é verdade? Então, também foi percebido que a energia tendia a se transformar de qualquer tipo em calor, beleza? Esses são os dois sentidos naturais que a gente vai ter que conversar sobre. Primeira coisa, então, o primeiro aqui que eu vou colocar para vocês é o seguinte: o calor flui espontaneamente dos objetos de maior para os de menor temperatura. E o segundo enunciado que a gente pode colocar é justamente esse que eu falei: a energia de um sistema tende a se degradar em calor. Então, a partir do momento que o sistema começa a evoluir, que o tempo começa a passar, a energia contida no sistema vai virar calor. Beleza? Então, essas foram as conclusões que eles chegaram naquela época ali. Isso aqui é pré-revolução industrial, estava começando o movimento. E o que acontece? Cria-se na Revolução Industrial criar formas de realizar os trabalhos do dia a dia, de realizar aquelas coisas que eram feitas, de movimentar cargas que fosse de uma forma mais fácil. E aí começou a pensar o seguinte: olha só, eu não sei produzir outras formas de energia. Eu não sei, por exemplo, naquela época ali, vamos colocar, produzir energia luminosa, certo? Mas uma energia que a gente sabe produzir, que a gente sabe fazer existir, é o calor.
Bastava queimar alguma coisa e esse calor ia ser liberado. Então assim, e se eu conseguisse pegar o calor e ao invés de fazer uma certa energia virar calor, eu conseguisse pegar calor e produzir outro tipo de energia? No caso, a energia que eles queriam produzir agora é energia mecânica, certo? Preferencialmente energia cinética. Por quê? Se eu consigo fazer algo se mover utilizando calor, eu conseguiria criar um meio de transporte capaz de levar a produção que eles tivessem ou qualquer coisa de uma forma muito mais fácil. Se eu conseguisse, por exemplo, produzir giro, certo? Eu poderia fazer as máquinas que funcionavam ali nas indústrias funcionarem sem a necessidade de tração animal ou tração humana. Tudo bem? Então essa é uma das coisas que eles pensaram. Outra coisa, aqui ó, se o calor vai dos objetos de maior temperatura para os de menor, se de repente eu tenho algo, sei lá, carne, eu quero conservar a carne. Hoje a gente faz o que com ela? Coloca na geladeira. Naquela época não era possível, porque a geladeira vai contra isso aqui. Você concorda que liguei a geladeira, a parte de dentro está na temperatura ambiente, não é? Com o passar do tempo ela vai ficando cada vez mais fria, cada vez mais fria, cada vez mais fria, até atingir a temperatura que o termostato indicou? Não faz sentido, porque se ela, no primeiro ciclo ali, ó, ela já está mais fria que o ambiente, não está? Então o que vai continuar acontecendo? Calor vai sendo retirado da parte de dentro da geladeira e aquela região já está mais fria, vai ficando cada vez mais fria. Isso não faz sentido naturalmente. Então eles queriam fazer duas coisas. Eles queriam utilizar calor para gerar outra forma de energia, energia cinética, trabalho, certo? E eles queriam ser capazes de retirar calor de um local que estava numa menor temperatura e levar para um local que estava em maior temperatura. Tudo bem? Parecia uma missão muito difícil, mas conseguiram, certo? A primeira coisa que a gente vai ver é o motor térmico. Eles produziram dois tipos de máquina térmica, o motor térmico e o trocador de calor. A gente vai falar de motor térmico primeiro. O motor térmico é quem vai conseguir transformar a energia, o calor recebido, em trabalho, em energia cinética. Tudo bem? Então, olha só. O tema agora é máquinas térmicas. Está dentro da segunda lei ainda, tá? Então, a gente tem a ideia de máquina térmica. O que é uma máquina, basicamente? Para que serve uma máquina? Quando a gente cria uma máquina, você quer fazer o que com ela? Você quer fazer um trabalho e você quer facilitar a sua vida. Quando você tinha as máquinas simples, uma polia, por exemplo, ela ia realizar uma função que você conseguiria realizar sem ela, mas ela vai fazer de uma maneira mais simples. Por exemplo, eu quero subir um balde numa construção. Antes, eu precisava ir lá em cima e puxar o balde, não é? Hoje eu posso estar aqui embaixo, coloco uma polia lá em cima e só puxo aqui, ó. Estou puxando para baixo e ela está subindo. Eu estou realizando o mesmo serviço, só que de uma forma muito mais confortável, muito mais fácil, certo? Então, beleza. Eles queriam criar máquinas térmicas para fazer o que eu já te disse. O primeiro tipo que a gente vai ver é o motor térmico. A palavra motor te lembra o quê? Movimento. Então eu queria ser capaz de movimentar algo com energia térmica. Antes de falar, explicar e desenhar, vamos pensar em uma coisa que entrou em advento depois que isso foi feito. Locomotiva. Vocês já se perguntaram como funciona um trem a vapor, uma locomotiva a vapor, uma máquina térmica simples, como vocês estudaram? Olha só. Lá, basicamente, ela tem uma fornalha, uma câmara que contém água, certo? Em cima da fornalha. Coloca-se a lenha que seja, o carvão mineral ali, queima-se o carvão, e quando você faz a queima de algo, libera energia, na forma de calor, não é? Esse calor era liberado, aquecia a câmara onde tinha água, e ao aquecer a água, a tendência é que a temperatura vai aumentando, 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 até que ela passe para o estado de vapor, e cada vez mais, quanto maior for a temperatura, concorda que as partículas vão ficar mais agitadas? Então a pressão ali dentro vai ficando cada vez maior. O que eles fizeram? Deixavam essa câmara fechada, e a pressão aumentando, 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 até que chegava um momento que estava numa pressão tão alta, que se eles liberassem, por exemplo, um pequeno orifício, tirassem uma tampa, ia sair um vapor com uma pressão muito alta, não é verdade? Esse vapor com a pressão muito alta, ele era direcionado para uma espécie de uma roda d'água, uma engrenagem, e fazia a engrenagem girar. Só de ter o giro dessa engrenagem acontecendo, eu já criei um veículo. Porque olha só, se essa engrenagem girou, você concorda que ela pode fazer, por exemplo, rodas girarem também? Rodas conectadas a ela, e aí você já teria um veículo. Então olha só, peguei a energia térmica que foi liberada na queima do combustível e transformei em energia mecânica, transformei em giro. Tudo bem? Essa é a função do motor, então. Então, o motor, ele recebe calor e, ao receber calor, ele entrega energia mecânica na forma de trabalho.
colocar aqui entre parênteses o talzinho para a gente lembrar que é trabalho. Tranquilo? Potencial e cinética, certo? Basicamente. Aí, olha só. Vou colocar aqui uma representação simples. Estou fazendo aqui em verde um pequeno quadrilátero. E esse quadrilátero, esse quadradinho, vai representar o motor térmico. Esse motor, nesse momento, está desligado. Para ligar o motor, o que tem que entrar nele? Calor. Ele vai ter que receber calor, não é? Então, eu vou desenhar aqui, ó, o calor que entrou nele. Essa setinha vai indicar o calor que está entrando no motor. A setinha é bem pequena. Então, ó, entrou o calor. A partir do calor que entrou, esse motor vai conseguir fazer o quê? Trabalho. Só que eu te pergunto uma coisa. Todo o calor que entrou, ele vai conseguir converter em trabalho? Não, porque antes de trabalhar, por exemplo, aqui lá na locomotiva que eu te falei, teve que aquecer o sistema, não é? Então, querendo ou não, parte da energia que entrou vai ser usada simplesmente para aquecer esse motor. E outra parte vai sair do motor na forma de trabalho. Então, aqui, ó, estou representando a parte que saiu como trabalho. Tudo bem até aí? Vamos pensar num veículo de um carro, no motor de um carro, desse que a gente tem hoje. Queimou o combustível, o calor passou para o motor trabalhou, ele andou. Queimou o combustível, passou calor para o motor, trabalhou, o carro andou. Te pergunto o seguinte, esse processo é sustentável dessa maneira? Por que não? Tá só entrando energia aqui, não é? O motor está esquentando. Entrou energia, motor esquentou, trabalhou. Entrou energia, motor esquentou, trabalhou. Esse motor pode esquentar infinitamente? Não. Todo material tem uma temperatura de fusão, não tem? Se esse cara continuar aquecendo, 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 vai acontecer o que a gente chama de o motor fundiu. O motor vai fundir. O que é fundir? Ele vai derreter. Algumas peças do motor vão chegar na sua temperatura de fusão, vão derreter e ele vai parar de funcionar, certo? O pistão, ele precisa estar muito liso para subir e descer. A gente já discutiu isso. Se ele derrete um pouco e muda o formato dele, ele começa a travar. Aí o motor realmente para de funcionar. Então eu não posso deixar esse motor esquentar demais. Esse motor tem que ser resfriado. E aí, nos veículos hoje, cria uma peça, cria um sistema chamado de radiador, certo? O radiador, ele é responsável por resfriar o motor. Você já viu que seu pai fala às vezes, tem que completar a água do radiador, aquela história toda? Por que se coloca a água ali? Porque a água, ao passar em volta do motor, ela não entra, tá? Ela passa em volta dele, retira parte do calor e joga para o ambiente. Já viu quando seu pai estaciona o carro também e parece que ligou um furacão no carro? Vai... Aquilo ali é uma ventoinha. A ventoinha nada mais é do que um ventilador que vai girar muito rápido e jogar ar no motor para retirar o calor que ele acumulou. Tudo bem? Então, ó, parte do calor entrou, virou trabalho, e outra parte desse calor que entrou vai ser dispensada. É essa parte o quê? Que o sistema de resfriamento do motor vai retirar dele. Só que agora veja bem, atenção para a nomenclatura. Aqui é calor e aqui é calor, né? Fica estranho chamar de calor e calor, a gente vai se confundir em algum momento. Como que a gente vai chamar? Esse aqui é o que está entrando. Ele não está vindo da fonte mais quente? Certo? Ó, alta temperatura indo para o motor. Eu vou chamar isso aqui de quê? Quente. E esse cara aqui não está sendo direcionado ao ambiente, que é uma fonte de menor temperatura? Vamos chamar de que frio. Então, quando falarem que quente e que frio para você, você não vai pensar em, tem um calor quente e um calor frio. Não, não é isso. Quer dizer que tem uma parte do calor veio de uma fonte quente para o motor e outra parte foi do motor para uma fonte mais fria para que ele pudesse ficar na temperatura estável. Tudo bem até aqui? Então, esse é o funcionamento básico de um motor térmico. Algum problema? Diga. De uma locomotiva a vapor, o fato dela já estar em movimento e a caldeira ser exposta, o ar do ambiente, quando vai batendo ali, já vai resfriando ela. Mas também tem resfriamento à base da água, tem vários tipos. Hoje, se a gente pensar nas mais modernas, elas também têm um sistema como se fosse um radiador também, que usa fluido de arrefecimento, tudo certinho, beleza? Mas as primeiras era realmente a questão do ar, que fazia ela resfriar um pouco mais. Beleza? Galera, então vamos aqui. Só um detalhe, vamos pensar em energia. Ela não se perde, ela não se cria, não é verdade? Então, eu posso afirmar que toda energia que entrou teve que sair do sistema, não posso? Então eu posso dizer, que a quantidade de calor quente que entrou é igual ao trabalho mais o calor frio, não posso?
Então, a quantidade de trabalho que essa máquina térmica vai ser capaz de me entregar, eu posso dizer que é aqui, ó. Trabalho é igual ao calor quente menos o calor da fonte fria. Algum problema até aqui? Tudo bem? Então, essa aqui é a relação básica envolvendo uma máquina térmica, do tipo motor. Só que agora é o seguinte, tem duas coisas que a gente precisa saber sobre o motor, certo? Porque afinal, ele está me entregando energia. Se ele me entregar muito trabalho, tendo usado pouco calor, você concorda que esse motor é bom? Ele usou pouca energia, é como se o motor tivesse usado pouco combustível e conseguiu andar muito, não é verdade? Essa relação a gente vai chamar de rendimento, certo? O rendimento nada mais é do que a relação entre tudo que é útil e tudo que foi cedido ao motor, toda a energia que entrou no motor. Então, é o útil pela energia total, a energia útil pela energia total. O que é energia útil? É o que eu consigo usar. E o que eu consigo usar disso tudo aqui? Trabalho. Tem como usar calor? Não, certo? Mas tem como usar trabalho. Então, o que a gente sabe aqui? O rendimento, ele vai ser escrito assim, ó. Ni, essa letra grega aqui, certo? É igual ao trabalho sobre o Q quente. Ou seja, é o quanto eu consigo aproveitar da energia total que entrou. Exemplo bem simples, nem relacionado com máquina térmica, mas pensa o seguinte. Eu fiz uma plantação de 100 hectares, certo? E aí veio uma praga, chuva, sei lá o que aconteceu, e 30 hectares da minha plantação foram destruídos. Consegui colher 70, não é verdade? Então, quanto da minha plantação eu consegui colher em porcentagem? 70% da minha plantação, 70%. Nesse caso aqui do motor, ó, se a gente quiser ver o rendimento, eu posso falar o seguinte, suponhamos aí, ó, que entrou 2.000 joules de energia na forma de calor quente, tudo bem? E desses 2.000 joules, eu te digo que 500 joules foram aproveitados na forma de trabalho, ou seja, 1.500 joules dessa energia foram simplesmente dispensados, beleza? Agora vamos ver como ficaria o rendimento, ó. Rendimento aqui, qual foi o trabalho que ele conseguiu realizar? Foi de 500 joules. 500 dividido por 2.000. Então, o que nós teremos aqui, ó, posso cortar este zero com este zero, este outro zero com este outro zero, 5 sobre 20, certo? Não é a mesma coisa que 1 sobre 4? 1/4 dá quanto? Dá 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que dizer que o rendimento foi de 25%. Ou seja, 25% da energia investida foi aproveitada na forma de trabalho. Esse é o entendimento de rendimento. Se ele falar que o rendimento foi de 10%, 10% da energia investida foi aproveitada na forma de trabalho. Algum problema com a ideia de rendimento? Agora só um detalhe. Pode acontecer desse rendimento ser de 100%? Não. Aí a gente vai pegar um outro enunciado muito importante da segunda lei. Olha só. Por que não pode acontecer de ser 100%? Você concorda que no momento que entrou calor, o sistema aqueceu? E se o sistema aqueceu, parte dessa energia vai ser dissipada, não vai? Querendo ou não, o calor flui. Aqui aumentou a temperatura, ficou maior que a temperatura ambiente, parte desse calor vai embora. Então, parte da energia investida tem que ser dissipada. Não tem como ter rendimento 100%. Não tem como pegar esses 2.000 joules e fazer 2.000 joules de trabalho. Então, um enunciado importante para nós também é o seguinte, ó. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos conseguirá converter 100% do calor em trabalho. Então, esse enunciado é de extrema importância também para nós. O rendimento nunca vai ser de 100%, então Ni nunca vai ficar igual a 1, sempre vai ser menor que 1. Beleza? Algum problema até aqui? Então, tudo bem. Falando em rendimento também, mais à frente, quando a gente for estudar ciclo de Carnot, a gente vai perceber que, no geral, os motores tendem a ficar entre duas temperaturas fixas, certo? Você vai ter a fonte quente em uma temperatura X e a fonte fria em uma temperatura Y. Isso é o que se tenta manter. Quanto mais
próximo de estarem fixas as temperaturas, mais controlável é o teu motor. Porque aí você sabe qual vai ser o fluxo de Q quente e você sabe qual vai ser o fluxo para o Q frio também. Então você sabe quanto de energia entra e quanto de energia sai. Se as temperaturas estiverem fixas, a gente vai ter uma relação que eu posso usar o seguinte, ó. Trabalho sobre Q quente não é rendimento? Então você concorda que eu posso dizer isso aqui, ó? Rendimento é igual. Observa aqui, ó, no lugar de trabalho, eu vou escrever Q quente menos Q frio, que está bem aqui. Então, rendimento é Q quente menos Q frio sobre o quê? Sobre o próprio Q quente, que já estava aqui, na verdade. Tem o mesmo denominador e dois numeradores distintos. Eu posso abrir isso aqui e a gente vai ficar com o seguinte, ó. Rendimento é igual a Q quente sobre Q quente menos Q frio sobre Q quente. Então, o rendimento pode ser escrito assim, ó. Rendimento é igual a 1 menos Q frio sobre Q quente. Isso aqui para qualquer sistema. Mas você concorda que se eu mantiver essas temperaturas fixas, a temperatura do Q frio vai ser proporcional à quantidade de calor que vai sair? E a temperatura do Q quente vai ser proporcional à quantidade de calor que vai entrar? Então isso aqui, ó, para temperaturas fixas, lembre-se disso, pode ser representado assim, ó, se você estiver usando um ciclo de Carnot, a gente vai ver lá na frente, ó. Rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que esse θ representa a temperatura. Eu vou circular isso aqui, vou fazer essa voltinha e vou te lembrar aqui, ó, que isso aqui a gente vai usar para Carnot. Não vimos ciclo de Carnot ainda, ok? Para qualquer outro sistema que a gente for ver, você vai usar ou esta equação. Se eu estiver falando de Carnot, eu posso pensar direto em temperaturas. Algum problema? Beleza? Então, essa é a relação de rendimento que a gente tem. Outra relação de extrema importância para nós é a relação de potência. Alguém consegue me dizer o que seria a potência de um sistema? A força que consegue. O trabalho realizado pelo tempo. O trabalho realizado pelo tempo. Por que trabalho, Alan? Porque é energia. Energia. Então, o que é trabalho, na verdade? O que é realizar trabalho? É gastar energia, transformar energia, não é verdade? Então, eu posso afirmar o seguinte, ó. A potência de qualquer sistema, e você viu lá no primeiro ano, é igual à variação de energia sobre a variação do tempo. O que isso quer dizer? Se o sistema transformar muita energia em pouco tempo, ele é muito potente. Se o sistema transformar pouca energia em muito tempo, ele é pouco potente. Exemplo disso, a gente pode pegar os veículos aí, sei lá, uma Ferrari. Ela consegue de 0 a 100 em 3 segundos, vamos supor. Ou seja, ela conseguiu modificar a energia cinética dela muito rápido, não foi? Então ela ganhou muita energia cinética em pouco tempo. Dessa forma ela é muito potente, porque ela transformou o combustível em energia cinética muito rapidamente. Entendem isso? Beleza? Só que aqui, ó, nós temos 3 energias variando, não sei se vocês estão percebendo isso. Ó. O motor estava desligado. Então, demorou um certo tempo, mas entrou uma quantidade de calor, não entrou? Então eu tenho potência total, que é em relação a toda a energia recebida. Terei potência dissipada, que é em relação à energia que foi dissipada, foi perdida. E eu terei a potência útil, que é em relação ao trabalho, que é o que foi trabalhado. Só um momento. Aí olha só, posso colocar aqui o seguinte então. A potência total do sistema é igual à energia total recebida, que é o Q quente, sobre o ΔT. A potência dissipada pelo sistema é igual ao calor frio, que é o calor que saiu do sistema sem realizar trabalho, sobre ΔT. E a potência útil, vou fazer em amarelo porque é a que a gente mais vai usar, é igual ao trabalho dividido pelo ΔT. O que a gente pode perceber aqui também? Você concorda que se eu somar a potência dissipada com a potência útil, tem que resultar na potência total? Porque veja bem, eu vou voltar aqui, ó. Trabalho não é igual a Q quente menos Q frio? Se eu dividir todo mundo pelo ΔT, não vai virar exatamente a relação de potência? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Então, o que eu consigo usar
é igual a tudo que eu recebi, menos o que foi perdido. Faz sentido para vocês? Lembra da plantação? A parte da plantação que eu consegui usar não foi o que eu plantei, menos o que foi perdido? Mesma ideia. Algum problema? Fala, Alan. Tem alguma relação entre potência e rendimento? Tem, certo? No geral, se você tem uma grande potência, o rendimento costuma ser baixo. Por quê? Se você tem uma grande potência, significa que você pegou muito combustível e transformou em energia cinética, não é? E se você converte muito combustível, se você usa muito combustível, significa que você precisa usar muito Q quente. Se o Q quente aumentar muito, significa que o rendimento caiu. Beleza? A ideia é essa. Só que o que acontece? Com a potência alta, você também está fazendo mais trabalho. Só que para realizar aquela grande quantidade de todo